direito à moradia íntegra a um padrão de vida adequado. Não se resume apenas a um teto e 4 paredes, mas ao direito de toda pessoa ter acesso a um lar e uma comunidade segura para viver em paz. Dignidade, saúde física e mental. A história do acesso à moradia pode ser contada a partir de um marco, o ano de 1850, quando a Lei de Terras nasce como um instrumento estabelecedor de critérios para a aquisição de propriedades no Brasil, de modo a dificultar o acesso à terra de imigrantes e de ex-cativos já existentes, tendo em vista os avanços abolicionistas ocorridos até aquela data, com fulcro na lição de Arlete Moisés Rodrigues, 1990, página 17. Com a Lei 601 de setembro de 1850, conhecida como Lei das Terras, só quem podia pagar era reconhecido como proprietário juridicamente definido por lei. Além do valor moral, a propriedade, como ocorria anteriormente, há também um valor econômico e social. O capitalismo se desenvolveu e impôs politicamente o reconhecimento da propriedade privada da terra. O direito à moradia digna foi reconhecido e implantado como um pressuposto para a dignidade da pessoa humana desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e foi recepcionado e propagado na Constituição Federal de 1988, por advento da Emenda Constitucional, número 26/00. Em seu 6º artigo. 1 em cada 3 brasileiros não tem condições dignas de moradia. Em todo o Brasil, 54 milhões de pessoas, o equivalente a 34,5% da população urbana, ainda vivem em condições de moradia inadequadas. Qual artigo da Constituição fala sobre o direito à moradia? O direito à moradia está incluído dentre os direitos enumerados no artigo 6º da Constituição Federal, que são os direitos sociais, ao lado do direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade, à infância e à assistência aos desamparados. É fato que inúmeras pessoas vivem em situação precárias em suas casas, onde não existe o direito à moradia digna, como é o caso do senhor José Luiz da Silva, que mora em uma casa de taipa, sem as condições necessárias para viver uma vida digna. Uma outra situação que também é importante de se abordar é a da dona Sônia, que vive em uma ocupação, sem as mínimas condições de falar que vive uma moradia digna, como veremos logo após nas entrevistas em que fomos diretamente ao local falar com essas pessoas, e elas nos relataram como é viver nessas condições. Veja a seguir. Bom dia, meu amigo, tudo bom? Bom dia, tudo na Santa Paz. E aí, meu amigo, como é que tá? Tudo bom? Aí tá tudo nos trinques, graças a Deus, tudo na Santa Paz minha vida. Como é teu nome? Meu nome é José Luiz da Silva. José Luiz da Silva, É. certo. Tudo bem, José Luiz, me diz uma coisa, como é que o senhor chegou até aqui? Rapaz, eu cheguei aqui através de Jesus, sabe? Através de Jesus. Ele me aposentou tudo e eu cheguei na minha casinha aqui. Trabalhei, fiz ela aqui, e eu fiquei dentro dela. Graças a Deus, Tá né? fraca, tá quase ficando de Deus, mas tá fraca. Tá fraca. Eu tô morando dela, que dentro dela que é vida. Certo. Como é que o senhor sobrevive aqui economicamente? Treina alguma coisa, trabalha alguma coisa? Trabalha com também essa casinha, vem com o coentro. Sim, bem coentro, né? Isso é um trabalho pra ele, sabe? É o meu ganha-pão. Pronto, sei. Só estuda? Alguém estuda aqui? Não, eu estudo não. Estuda não, Eu não estudo né? Tem filhos? Tenho um filho, mora em Monte Alegre. Sei. Recebe algum benefício do governo? Recebo, Recebe? Certo, isso é por complemento, né? recebo. Aí como é que o senhor faz para um atendimento hospitalar? O senhor tem cartão do SUS, alguma Tenho coisa assim? cartão do SUS. E espero a vontade de Deus, né? Mais alguma coisa. Certo. Chegar na minha casa, sabe? Se precisar de uma ambulância, uma viatura da polícia, ela chega também direito. Chega. Aqui de vez em quando tá passando um aqui, tá? Certo. O senhor tem conhecimento da Constituição Brasileira? Já ouviu falar na Constituição Não, Brasileira? ainda não, viu? Tenho não. Ainda não, né? O senhor faz parte de algum programa habitacional, de algum governo? O senhor já recebeu alguma visita de alguma secretaria de habitação aqui? Está inscrito em algum programa? Eu já A respeito recebi de já. Já, Já né? recebi. Está inscrito no programa, né? Já recebi já. O senhor conhece o artigo 6º da Constituição, que fala sobre habitação, é de direito do indivíduo brasileiro ter uma residência fixa? Não, também não.
Não, né? Não conhece Conheço, não. não. Sei. Mas vai chegar no sentimento que eu vou conhecer. Sei. Hoje, qual era o maior sonho do senhor hoje? Rapaz, o maior sonho meu hoje mesmo é ter uma casa de tijolo aqui. No canto Casa dessa de aqui, tijolo. Tá? Uma casinha aqui. Sei. Porque essa aqui já tá no fim da vida, tá? Sei. Não tá mais com ela, já tá. É boa, que eu moro dentro dela, é minha. Mas Sei. meu sonho é fazer uma casa de tijolo aqui. Com Cerâmica, sabe? banheiro. Um banheirinho. É. Certo. Pra tomar um banho dentro do banheiro. Sei. Meu sonho é isso. Certo. Mas o senhor não tem conhecimento, né? Do artigo Não, tenho 6º não, da tenho Constituição, não. que Tenho garanta a todos os brasileiros a moradia digna. Entendeu? Mas eu não tenho, tá? Sei. Então quer dizer que esse sistema do governo ainda não alcançou o senhor, não? Não. Pois tá bom. Muito Tá obrigado. bom, já me disse. Viu? Oi, eu me chamo Sônia Soares de Oliveira, sou moradora da ocupação Eleni Ferreira, Parque dos Coqueiros. Moro aqui, já vai fazer 6 anos agora em setembro, e a gente mora aqui na ocupação Eleni Ferreira, lutando pela moradia digna. Há cerca de... Foi em agosto de 2016 que se reuniu um grupo de famílias e se reunimos, aí ocupamos um terreno que era do governo, só que o governo deixou a gente lá por cerca de 8 dias e depois foi transferido, que era aqui do outro lado. Aí viemos para esse terreno aqui, que é prefeitura, e até hoje a gente vivemos aqui, à procura da moradia digna. Então a gente somos um grupo organizado do movimento do MLMP e fazemos parte da CMP. Estamos aqui na luta pela moradia digna. Meu nome é Rion, sou do primeiro período de Direito na UNP Zona Norte. E a gente está aqui com a Dona Sônia. A Dona Sônia foi muito bem explicado a história do movimento. Estou aqui para fazer só algumas perguntas acerca da senhora e acerca da situação geral, da situação que a senhora se encontra. De onde a senhora é? Onde a senhora nasceu? Eu nasci em Tarazinho, tenho 43 anos, há 16 anos eu morava aqui na casa e morei 16 anos de aluguel. Então não tive mais condições de pagar um aluguel e surgiu esse movimento com essa ocupação aqui na Zona Norte. E hoje a gente na época a gente se promoveu e fizemos se juntou várias famílias, na época era 350 famílias e formamos essa ocupação aqui. E há cerca de, já vai fazer 6 anos agora, nós estamos aqui esperando as autoridades, governo, prefeitura, para ver o que eles fazem pela gente aqui, né? Que a gente estamos lutando pela moradia digna, que nós não temos condições mais de pagar um aluguel. Veja bem, ela está 6 anos esperando aqui o governo tomar alguma ação e nada. Isso aqui é a entrada da ocupação. Dona Sônia vai explicar um pouco mais como funciona aqui a estrutura do barraco, como é por dentro, mostrar um pouco mais. Pode entrar, seja bem-vindo. Obrigado, Dona Sônia. Pode vir entrar, ó, tá aqui. Aqui é sala e cozinha ao mesmo tempo. Sim. Que a situação não é fácil. Chega, aluna. Aqui é outro quarto. Tem os cachorros. Pode vir mais perto, os cachorros não mordem. Chega, aluna. Aqui, ó. Que é outro cômodo. E o outro é esse. Pode ficar à vontade, pode ver aí. Olha aqui, galera, como é a situação dos moradores dessa ocupação. Nossa ocupação. Parque dos Coqueiros. E é isso, Dona Sônia? Tem algo mais no fundo para mostrar? Mas tem aqui, é só esse bequinho aqui, ó. Só dá uma olhadinha, que aí é o quintal. Esse é o quintal da casa. Perceba um espaço muito reduzido. Isso. Certo? A dignidade aqui é precária na moradia, não é? Pronto, é isso aqui. Muito obrigado, Dona Sônia, viu? Obrigado você. Aqui é o corredor principal da rua C. Aqui eles são divididos em ruas. A gente já passou a rua A, já passou a B. Aqui é a C, ó. Veja, um monte de moradias que popularmente eles mesmos chamam de barracos, aqui construídos. E veja como é a situação. Perceba aqui agora como é a rua, uma estrada de barro, terra, os animais aqui, galinhas. Então assim, uma coisa muito precária mesmo, que a gente vê. Infelizmente, o governo deveria estar suprindo a necessidade dessas pessoas, mas o que a gente vê aqui é um caso de completo abandono de um povo incapaz
vulnerável socioeconomicamente e oprimido. Apesar de Natal ser dividido em 4 regiões, chamadas zonas, e ter moradores de ruas em todas elas, há apenas um centro pop localizado na zona leste da cidade. Centro Pop, esclarecendo, é o nome para o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, constituído para ser um espaço público específico para as pessoas que usam a rua como espaço de moradia e sustento, de forma temporária, por poucos dias em alguns casos, ou até mesmo de forma permanente e indeterminada pelo morador. Além do acesso à alimentação e a uma série de outros serviços como lavanderia, guarda de pertences e espaço para higiene pessoal, o endereço do Centro Pop pode ainda ser usado como referência para a inserção dos seus moradores, temporários ou permanentes, no Cadastro Único, programa do governo federal, para acesso a diversos outros benefícios socioassistenciais e para processos de seleção para vaga de emprego, por exemplo, o que demonstra ser uma excelente oportunidade para os moradores em situação de rua. Porém, pelas contas, não é difícil concluir que, apesar de existentes, os serviços de assistência social são insuficientes. Atualmente, Natal conta com um abrigo 24 horas com 50 vagas apenas, que fica na rua Princesa Isabel, no centro da cidade. Além dele, como já citamos, também tem o Centro Pop, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas. Este serviço não está disponível 24 horas por dia, mas já é uma excelente oportunidade dos moradores terem um lugar de ficar, pelo menos durante esse período de funcionamento. E ele é localizado na rua Aderbal de Figueiredo, no bairro Petrópolis, próximo ao centro de turismo. De fato, não há um número exato sobre a quantidade de moradores de rua aqui do estado do Rio Grande do Norte, ou até mesmo no município de Natal, mas eles crescem a olhos vistos nos canteiros e calçadas da capital, como vemos na entrevista a seguir, feita por Juliette com 3 moradores de rua. Veja. Eu vou fazer algumas perguntas a vocês, se vocês puderem me responder. Eu sou muito grata a vocês, sério. Primeiramente, eu queria saber como é o nome de vocês. Pode começar por você? Fabiano do Nascimento. E a senhora? Maria Joana Dark, não é isso? O meu é Janaína Silva de Macedo. Janaína Silva de Macedo. Gente, a gente tá aqui hoje entrevistando vocês, porque como vocês sabem, todo mundo merece moradia, certo? E a gente tá em busca dessas pessoas para falar um pouquinho da vida de vocês. Como é viver nas ruas? Como é para você morar nas ruas? E você, pra senhora, pra vocês, como é? Eu já passei tanta dificuldade que quando eu estava grávida da minha filha, de Stephanie Beatriz, até espancado eu já fui. Não tenho casa. E a senhora? Pra mim, assim, não é um digno não, porque a gente passa fome, passa frio. As pessoas olham a gente como um marginal, entendeu? Às vezes a gente não todos, mas como eu, no caso eles aqui, a gente não pega nada de ninguém, mas se a gente fosse aproximar as pessoas tem medo. E também eu acho que qualquer um ser humano tem direito de uma moradia digna. Eu queria saber para vocês 3, qual é a experiência de morar assim na rua? A experiência de morar, você lutar pela sua vida, porque a gente tem que saber viver, tem que saber viver. Porque às vezes tem pessoas que às vezes a gente apronta por aí, tá dormindo, a gente vê a conta sendo espancada, como no caso dele, espancado, esfaqueado. E o que levou vocês a essa realidade? Foi as condições financeiras? Foi a família que não deu apoio? Então, eu depois que eu perdi meu pai que ele trabalhava com ele, a minha mãe, o alcoólatra, aí a casa Então foi condições financeiras? você até assim, eu não tem família? Não tenho emprego, mas eu me viro assim, eu faço uma faxina, eu ainda tenho a confiança de lavar roupa, do Fernandinho, aquelas pessoas que não conhecem. Mas pra quem não me conhece,
advogado, por mais que você até já tenha usado e queira regenerar na vida por causa de uma moradia, você perde porque as pessoas veem as pessoas pela aparência. Isso. Vou perguntar uma coisa a vocês, como é que funciona a refeição de vocês? Vocês tomam um café, almoçam todo dia, jantam? Quando tem. A gente batalha. Quando a sobra do carro, a gente compra. Quando tem pessoas assim que já com o coração que passa no carro, oferece uma quentinha, porque tem muitos que passam sem medo disso da pessoa. Mas não é sempre que vocês se alimentam. Não, Tem dia que vocês passam um dia sem comer? tem. Pronto, basicamente era isso. Quero agradecer a vocês, certo? Pela entrevista. Quero agradecer ao nosso amigo Gabriel também, que veio até as ruas procurar saber mais informações e fazer esse documentário para vocês. Para facilitar e melhorar o nosso conhecimento diante do assunto, convidamos o advogado Diego José Soares para falar um pouco sobre o direito à moradia e enfatizar a importância desse direito. Oi pessoal, me chamo Diego, sou bacharel em Direito pela Universidade Potiguar. Recentemente passei no exame da ordem e a pedido do grupo vim aqui falar um pouco para vocês sobre o direito à moradia. Historicamente, esse direito se tornou fundamental lá em meados de 1948, onde está presente na Declaração Universal de Direitos Humanos e que, vamos dizer assim, foi o estopim para o começo da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. E hoje, todos os países, né, que fazem parte da ONU tiveram que seguir os preceitos dos direitos fundamentais, inclusive o da moradia. Trazendo um pouco, né, para o nosso Brasil, percebemos que demorou, né, para se tornar realmente uma garantia, uma vez que estamos falando da Constituição de 1988 e apenas em 2000, com a emenda à Constituição, número 26, ele se tornou um direito social, hoje estando presente no artigo 6º. Outro ponto também que podemos perceber com relação à nossa Constituição é que no artigo 23, a União, Estados e municípios concorrentes, né, quer dizer o quê? Que todos eles, sem ter distinção, né, em relação a um ou a outro, precisam estabelecer políticas públicas com relação à moradia. Bem, pessoal, antes de analisarmos, né, as políticas públicas, incentivarmos os governantes a estabelecerem isso, eu acredito que muito, né, do que acontece hoje no Brasil, essa falta realmente, como o assunto é a moradia, está na forma da informação. Muita gente cobra, né, de educação e saúde e acabamos esquecendo que a moradia, sim, também é uma garantia constitucional, que devemos, sim, cobrar do nosso governante com relação à moradia. E temos uma moradia satisfatória, eu acredito que também melhoramos nossa qualidade de vida, né? Então, está extremamente tudo interligado. E não é isso realmente que a gente percebe hoje em dia. Acho que por o Brasil ser vasto no seu território, né, muito se tem dificuldades, mas precisamos sim cobrar, precisamos estar sempre presente para a cada dia mais buscarmos sim uma qualidade muito melhor, incluindo a moradia. Bem, pessoal, foi um pouquinho, eu espero que deu para entender um pouco de como estamos hoje com direito à moradia. Quero agradecer o convite aí do grupo, viu? Um abraço e até logo. O caso mais recente relativo ao tema aconteceu em Pernambuco, quando moradores, especialmente de áreas periféricas, ficaram desabrigados devido às fortes chuvas que ocorreram na região em 2022. Segundo Suzy Rodrigues, dirigente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, não se trata de chuva simplesmente, mas de desigualdade social. A dirigente sindical também ressalta a avaliação de estudiosos de gerenciamento de risco, que vem apontando os recorrentes desastres dessa natureza como resultado. Por exemplo,
a falta de planejamento urbano e da ausência de construção de moradias sociais. Acabou de cair. Agora. Olha, pai, meu Deus, me dá um